Olá pessoal, Matheus aqui. E conforme prometido, vamos fazer a segunda parte do vídeo sobre investir em dividendos, a grande armadilha da renda passiva. Para quem não se lembra ou para quem não assistiu, estamos falando deste vídeo aqui, que foi ao ar em abril, e lá eu mostrei os motivos pelos quais o método de renda passiva, que é propagado hoje nas mídias sociais, se baseia em uma grande armadilha. Eu disse lá também que de forma alguma eu estava falando que não existe uma maneira bem-sucedida de montar uma carteira de dividendos. É claro que existe, é claro que empresas de dividendos podem fornecer também um bom retorno para muitos perfis, porém não da maneira como é propagada por aí. Então, vamos entrar mais a fundo neste assunto e falar sobre como montar uma carteira de rendimentos que de fato funcione. Se você gostar desse conteúdo, não deixe de checar nosso incrível programa de investimentos Valor Estatístico na descrição. Lá nós entraremos a fundo em diversas estratégias de investimento e utilizaremos a estatística para separar aquilo que realmente funciona das estratégias simplistas que levarão o investidor para um beco sem saída. Aproveite o preço porque ele só vai até o final deste mês. Os preços serão sempre reajustados ao final de cada mês, mas enfim. Chega de propaganda, vamos falar sobre a carteira de dividendos, porque eu sei que muitos no Brasil são grandes fãs dessa estratégia. Em parte, isso acontece porque nós ainda temos a isenção de impostos nos dividendos, não sei até quando isso irá durar, mas por enquanto nós ainda temos. E isso explica parte do apreço do brasileiro por essa estratégia. Já a outra parte provavelmente se deve ao nosso querido Barsi, que lançou esse slogan, o rei dos dividendos. Mas será que o modelo proposto pelo Barsi é mesmo o que está aparecendo aí nas mídias sociais? Porque quando a gente olha para os critérios de seleção de ações dele, não é só o critério dividendos que está lá. Existem também outros critérios que têm que ser pesados junto, exatamente como nós falamos no meu vídeo de abril. A carteira de rendimentos que funciona de fato, ela se baseia em uma pré-seleção antes de olhar para os dividendos. Mas estamos nos adiantando muito aqui. Vamos rebobinar aqui e começar do início. Eu quero, antes de tudo, ler com vocês essa newsletter feita pelo Faria Lima, para nós vermos que eu não sou o único que diz isso. O Faria Lima, para quem não sabe, é o mesmo Faria Lima do mercado financeiro que criou um perfil no Instagram inspirado lá no Goldman Sachs Elevator, onde ele mescla educação financeira com sátira sobre o mercado e o dia a dia de quem trabalha nesse setor. E de fim de semana ele solta também essa newsletter que está aparecendo aí na tela e veja que o tema dessa edição foi justamente a ilusão dos dividendos. Detalhe pessoal, isso aqui é do dia 6 de novembro de 2022, certo? Então eu estou guardando isso há 9 meses justamente para comentar neste vídeo. Então vamos ao que ela diz aqui, pessoal. A carta começa repetindo uma historinha que eu tenho certeza que muitos já ouviram em algum lugar. Vamos ler aqui. Comecei recebendo poucos centavos, mas com consistência e disciplina, hoje recebo milhares de reais em dividendos. Falando nisso, ó só, pingou aqui na conta, vou mostrar minha tela para vocês. Que beleza, viver de renda é bom demais. E aí pessoal, soa familiar esse tipo de relato? Eu aposto que sim, vamos ver o que mais ele tem aqui a dizer. O retorno total de uma ação tem dois componentes, olha só, é muito parecido com o que nós falamos, aliás, igualzinho ao que nós falamos lá no vídeo de abril. Os componentes são ganhos de capital e dividendos. Ignorando impostos e custos de transação, uma ação que não paga dividendos, mas aumenta o preço em 6%, fornece exatamente o mesmo retorno de uma ação cujo preço aumenta 4% e paga um dividendo de 2%. E olha aí o que está grifado em vermelho aqui nesta parte. Quando uma empresa paga, por exemplo, 10 milhões em dividendos, ela deve valer 10 milhões a menos. A falha em entender esse ponto é a razão pela qual tantos investidores pensam em dividendos como dinheiro grátis. Será que é grátis mesmo? Último trecho aqui. Quando você está escolhendo dividendos, basicamente você está fazendo uma escolha por ter menos retorno em ganho de capital. Então veja, pessoal, que eu não sou o único a chamar atenção para este fato. Todo mundo que você for conversar, se essa pessoa for realmente do mercado, se ela de fato trabalhar gerindo uma carteira, tentando aí obter uma boa performance para essa carteira, então ela saberá que o dividendo não reinvestido é o mesmo que ter menos ganho de capital.
E esse é o primeiro ponto que eu acho importante destacar aqui, porque quem adota a narrativa de renda passiva, né, os criadores de conteúdo que adotam essa narrativa, eles sabem o quanto isso mexe com a cabeça das pessoas. Eles sabem muito bem que se eles falarem o que as pessoas gostam de ouvir, elas vão jogar ele para cima. Eu mesmo já fiz muito isso no começo desse canal. Era maravilhosa a quantidade de views, mas hoje eu acabei adotando outra estratégia. Muitos me perguntam até por que eu insisto nessa estratégia, né? Porque seria muito mais fácil e provavelmente mais lucrativo também falar aquilo que o público gosta de ouvir, deixando as dicas boas para um conteúdo pago. E quem sabe, talvez um dia eu faça isso mesmo. Mas hoje nós ainda estamos trilhando o caminho menos percorrido. Então, por favor, não me veja como inimigo, meu propósito aqui é apenas ajudar. Ajudar, pessoal, mostrando isso aqui. Aqui está o resultado de empregar uma estratégia puramente focada nos dividendos ao longo dos últimos 10 anos e reinvestindo sempre os dividendos gerados sem nunca gastar. Veja que os resultados finais até que não foram ruins. Teve aí 2 anos muito bons que salvaram a carteira, foi justamente os anos de 2016 e 2017, mas fora isso foi uma carteira que andou de lado por muitos anos seguidos e apresentou uma boa dose de volatilidade também. Eu sei que olhando assim, muitos podem pensar que os resultados foram bons, mas é só quando a gente reflete sobre a parte prática de sustentar uma carteira assim que nós percebemos os seus problemas. Imagine ter ficado de 2011 até 2016, 5 anos, portanto, amargando prejuízos antes de ser recompensado. Será que a pessoa aguentaria isso? Ou será que nós abandonaríamos a estratégia logo antes dela começar a performar melhor? Será que a solução é bater aí na tecla de comprar e segurar, como muitos fazem, transformando isso quase em um grito de guerra? Ou será que existem formas de se obter um rendimento bem parecido, só que com muito mais estabilidade? E a resposta, pessoal, é que sim, claro que sim. Existe, claro, uma forma de criar uma carteira de rendimentos muito mais estável. Veja que o ganho total desta outra carteira foi levemente mais baixo que a estratégia anterior, mas ela conseguiu isso de uma forma muito mais saudável. Aqui, nós conseguimos ter uma performance boa em quase todos os anos da análise, e isso cria uma carteira que é muito mais factível de ser aplicada na prática. Porque agora ninguém precisa adotar um grito de guerra para conseguir não fugir da estratégia, ninguém precisa ter estômago de aço. Agora ficou muito mais fácil de aplicar um plano de investimentos de longo prazo na prática. Porque embora o rendimento do dividendo tenha diminuído nessa carteira, o desempenho total dela ficou muito mais saudável. E lembrando, claro, que os dividendos foram integralmente reinvestidos em ambos os casos, então o rendimento total aqui já está com os dividendos. E mais do que isso, pessoal, olha só que coisa interessante, vamos agora ver isso nos Estados Unidos. Nós vimos essas duas estratégias no Brasil, então agora vamos olhar como ficaria isso nos Estados Unidos. Veja que estamos novamente começando com a estratégia de dividendos da mídia social. Veja que lá também nós temos um desempenho muito volátil seguindo essa estratégia. Essa estratégia, inclusive, parece, né, que ela segue aí um certo padrão. Ela fica muitos anos performando abaixo do mercado, muitos anos andando de lado sem acontecer nada, até que de repente os ativos sobem de uma vez. Então, quem tiver adotado essa estratégia dos dividendos, que é propagada na mídia social, que é só olhar lá o rendimento dos dividendos para selecionar uma ação, quem estiver fazendo isso, não se desanime, né? Se estiver ocorrendo uma sequência de vários anos fracos. Pelo jeito, esse parece ser o padrão dessa carteira mesmo. O investidor que quiser seguir por esse caminho, ele precisa ter bem trabalhada a visão de longo prazo, senão corre o risco dele abandonar a corrida no meio do caminho. Agora, se a gente for para a nossa alternativa, que é a estratégia que olha não apenas para os dividendos, mas para outras variáveis também, veja que o desempenho dela foi muito mais estável também no mercado americano. Olha o índice de Sharpe dessa estratégia. Para quem está acostumado a olhar índice de Sharpe aí, que compara o rendimento com o risco da carteira, ele deu 1,3, que é um número fantástico. Quanto maior, melhor. E 1,3 é um número fantástico. Claro que rentabilidade passada não é de forma alguma garantia de rentabilidade futura, mas quando nós vemos um padrão se repetindo por muitos anos e em mais de um mercado, então talvez haja mérito mesmo nisso. Essa estratégia, pessoal, é uma das estratégias que eu explico a fundo no programa Valor Estatístico. Esta aqui é justamente para quem quer ter uma carteira mais estável e também com rendimento, né?
E, como essa estratégia, existem também outras estratégias para outros perfis. Essa não é a única estratégia que nós abordamos, porque a estratégia sempre deve levar em conta o perfil do investidor. Eu adoraria explicar todos os detalhes aqui, mas infelizmente é impossível de colocar tudo em um curto vídeo de mídia social. Então, caso você tenha gostado desse conteúdo, dá uma olhadinha no nosso link da descrição, que lá nós temos um programa completo com mais de 165 vídeos sobre investimentos para vocês. Beleza, pessoal? Deixo aqui meu muito obrigado a quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado e desejo a todos uma excelente performance nos mercados.